Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui no Alô INSS. Eu trago surpresa boa, trago boas informações para vocês aqui agora, nessa tarde de hoje. Então, se eu fosse você aposentado e pensionista, não perderia esse vídeo não, porque tem uma nova sanção do presidente Jair Bolsonaro e vai beneficiar muita gente. O presidente Jair Bolsonaro sancionou, é oficial. E eu vou trazer aqui agora para vocês essa surpresa, essa notícia quente aqui agora nessa tarde de hoje. Olha, vou trazer 14º salário, vamos falar do reajuste do aposentado, vamos falar também sobre outras duas notícias que eu preparei aqui para vocês e que impactam o seu pagamento na Previdência. Então fica comigo até o final para você não perder conteúdo, combinado? Eu aproveito para convidar rapidamente quem ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Aqui embaixo do vídeo vai ter um botão escrito inscreva-se em vermelho. Clicou, estará inscrito e fará parte de uma das maiores redes de apoio focada no público idoso, aposentado, pensionista, pessoas com deficiência e também os servidores públicos. Então o nosso canal existe para trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês possam vir a ter acesso e não sabe, não tem informação suficiente para conseguir ir atrás desse direito. Então eu vou trazendo informações que ajudam você com reajuste de aposentadoria e pensão, que ajuda você a ter um complemento de renda com base em benefícios assistenciais e sociais, como eu mesmo disse. Só o cadastro único, pessoal, são mais de 30 benefícios. Fora o cadastro único, tem benefício regional, benefício municipal, benefício estadual. Então você precisa conhecer esses benefícios, entender os critérios para você saber avaliar se você e sua família atendem ou não os critérios. Se sua família se encaixar nesses critérios que eu trago, você consegue ter esse complemento de renda. E a gente já ajudou milhares de aposentados e pensionistas. Por isso que eu reforço a importância de você ser inscrito no canal, porque aqui é exclusivo para você. Então, muito obrigada, chega chegando, já se inscreve no canal para garantir que você vai receber notificação. Ana, eu sou inscrito, mas não recebo notificação. Tem alguém que tá nesse caso? Porque muitos inscritos já me mandaram mensagem falando que não recebe a notificação e está inscrito no canal. Então, o que eu peço para vocês? Do lado do botão de se inscrever tem um sino de notificação. Clica nele, clica para receber todas as notificações. Interaja com o vídeo, deixa like, o joinha ajuda. Quando você coloca um comentário, seja um oi, seja um boa tarde, um boa noite, um bom dia, dependendo do horário que você está assistindo o vídeo, né? Seja um coraçãozinho, você já interage, você mostra para, né, o YouTube que você tem interesse nesse tipo de conteúdo. Então ele vai começar a te recomendar, tá? Ah, mesmo assim não tá recebendo? Você pode acessar nossas redes sociais, pesquisar pelo Alô INSS, Facebook, Instagram, nós repostamos esses vídeos lá também para que vocês não percam o conteúdo. Então, a gente está em todo lugar para você, tá bom? Então, não é desculpa, fica aí atento a todas as notícias, ligadão no Alô INSS. E olha só, vamos começar de primeira notícia sobre o Lula. Lula faz um comunicado sobre o reajuste dos aposentados. Eu vou trazer aqui agora os detalhes sobre a estratégia do novo governo Lula para aprovar o aumento do salário de vocês. E o senador Wellington Dias, ele afirmou que o salário de R$ 1.320 em 2023 é o proposto por um novo governo e que a medida custará 6,66 bilhões de reais ao orçamento. E a promessa de campanha para atrair principalmente eleitores da classe C e D, o aumento real do salário mínimo no ano que vem para 1.320 é o que a equipe do Lula propôs, pessoal, ao Congresso. A informação foi do senador Wellington Dias, que é coordenador de orçamento da equipe de transição, e ele deu essa entrevista ao portal de notícias do G1. De acordo com Dias, a proposta dependerá da aprovação da PEC da transição. Afinal, o valor negociado pelo novo governo é superior ao proposto pelo governo Jair Bolsonaro, que foi no orçamento por 1.302. Isso foi enviado no projeto de lei orçamentária anual, que é o PLOA, e que representa o salário mínimo atual com apenas uma correção de inflação, ou seja, sem aumento real. O valor atual do salário mínimo é de R$ 1.212 e durante todo o governo do Bolsonaro, o mínimo sofreu correções apenas pela inflação. Para ser possível encaixar no orçamento do ano que vem a alta de R$ 18 acima da inflação,
será preciso abrir um espaço de 6,66 bilhões de reais no orçamento de 2023, uma vez que, de acordo com o Ministério da Economia, cada real a mais no salário mínimo significa 370 milhões de reais de aumento de despesa do governo. A PEC da transição apresentada pelo governo prevê gastos adicionais aos enviados na LOA em 198 bilhões de reais, e muito dos gastos não tem ali um direcionamento para que será exatamente. Ele pode modificar, ele pode fazer igual o Bolsonaro está fazendo. Preparou ali o orçamento, conforme vai passando os meses, a situação, ele vai movendo o dinheiro que era para uma coisa, modifica para outra, e por isso que teve o risco dos aposentados, né, sofrerem aí sem salário agora em dezembro, mas o risco já não existe mais, segundo o INSS. Então, essas reposições, pessoal, são importantes, né? Então, por isso que por mais que ele fale ali, isso aqui vai ser para isso aqui vai ser para aquilo, ele deixa ali o valor livre e fala que vai utilizar com benefícios sociais, saúde, educação, que só pode ser usado com isso, mas não cita o que exatamente, qual é o valor para cada. Então, por isso que existe aí um valor, né, que muitos estão questionando, que pode ser utilizado com várias outras coisas. Ele disse que o governo terá um espaço de 105 bilhões de reais para comportar a promessa com o aumento do salário mínimo e a volta de programas como Farmácia Popular. E a gente vai acompanhar tudo isso de perto, mas a equipe do governo Lula confirmou novamente a intenção do salário mínimo que vai negociar com o Congresso. É de R$ 1.320. A gente queria 1.400, né? É o que a gente está cobrando. A gente sabe que é possível, porque o próprio Bolsonaro falou que iria colocar para 1.400 o salário, porque pegou mal, né, que o Guedes queria desindexar o salário mínimo da inflação. Isso faria com que o salário mínimo fosse reajustado somente de acordo com a meta da inflação e não com a inflação. E a meta, o governo sempre joga lá embaixo. Não, a inflação vai fechar em 2%, a inflação vai fechar em 3%, só que a gente vai ver, fecha em 10%, fecha em 7%, fecha em 5%, nunca fecha com o que eles colocam de meta. Então, isso iria prejudicar o povo brasileiro. E aí, como estava bem na eleição, pegou mal, porque aí o Guedes realmente estava defendendo a desindexação. Aí o Guedes veio e disse na mídia, né, para não afetar a campanha do Bolsonaro, que não iria reduzir o salário, que no mínimo seria a inflação. Só que se no mínimo fosse a inflação, não precisava desindexar com ela, concordam? Então, assim, e a ideia de desindexar era para sobrar dinheiro para outras coisas, não para valorizar salário. Então a gente viu que isso prejudicou aí bastante, né, a questão do governo, e o Bolsonaro fez o quê? Para tentar virar o jogo, né, vendo que a repercussão foi bem negativa, ele disse que ia aumentar sim com a inflação e mais, ele ia fazer acima da inflação, ele ia dar R$ 1.400 de salário mínimo. Isso foi o que o presidente Jair Bolsonaro prometeu em campanha eleitoral. Então a gente sabe que R$ 1.400, se ele prometeu, é porque ele sabe que tem como pagar. Então a gente está questionando aí a equipe do governo Lula, né, do governo eleito, para que eles possam igualar essa proposta, né? Melhorar, porque 1.320 para 1.400, R$80, dá para puxar um pouquinho para ajudar esse povo brasileiro, porque a inflação, pessoal, ela vai subir agora a partir de janeiro. Essas medidas temporárias que o Bolsonaro criou vai só até 31 de dezembro. A partir de 1º de janeiro, o Lula precisa ter um plano para conseguir aí, né, dar uma pausa nessa inflação que vai pegar a todos, né? E ó, pra você não é pra pegar de surpresa, porque você é inscrito aqui do canal, eu tô sempre orientando vocês sobre o que tá por vir, sobre o que os economistas estão falando. Por isso, precisa todo mundo se preparar para o que tá por vir. Então, vai ser bem desafiador para esse novo governo, né? A forma como o Brasil está atualmente, e o plano tem que ser eficaz, senão a pessoa mais vulnerável vai passar necessidade. E o governo tem o papel fundamental de ajudar a família, porque está na Constituição, né? Então a gente vai acompanhar tudo isso, mas a gente continua cobrando os R$ 1.400. E você acha que dá para o governo pagar R$ 1.400 ou você acha que não tem condições, que isso vai quebrar o Brasil? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a opinião do aposentado e pensionista. Enquanto vocês comentam, vou trazer mais uma informação aqui para vocês. Olha só, o governo sanciona a lei para ajudar no pagamento do piso da enfermagem. Pessoal,
presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos o projeto de lei complementar número 197 do dia 6 de dezembro de 2022, que autoriza o repasse do governo federal na ordem de 2 bilhões de reais para entidades privadas sem fins lucrativos na área da saúde. A medida assinada, inclusive na quarta-feira, dia 7 de dezembro, beneficia sobretudo Santa Casas de Misericórdia, que podem usar os recursos para garantir o pagamento do piso nacional de enfermagem. Pela lei complementar, o recebimento dos recursos previstos, independente da eventual existência de débitos ou da situação de adimplência das entidades beneficiadas, as instituições, no entanto, deverão prestar contas para a aplicação dos recursos aos respectivos fundos de saúde, seja estadual, distrital ou municipal. E os recursos na ordem de 2 bilhões serão utilizados para ser liberados para o exercício financeiro de 2023. O objetivo é contribuir, segundo o governo, para a sustentabilidade econômica financeira dessa instituição, na manutenção dos atendimentos sem solução de continuidade. Então tá aí uma informação nova e sobre o piso da enfermagem. Vocês apoiam o novo piso da enfermagem, sim ou não? Comenta aí pra mim, porque em agosto desse ano, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que estabelece o piso nacional salarial para enfermeiro, técnico em enfermagem, auxiliar de enfermagem e também parteira. E o projeto aprovado pela Câmara e Senado fixou o piso salarial dos enfermeiros em R$ 4.750, o montante que serve de referência para o cálculo do mínimo salarial dos técnicos de enfermagem, que representa 70% do valor, auxiliares de enfermagem 50% do valor e parteiras também 50% do valor. E em setembro desse ano, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele atendeu um pedido de liminar feito pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços e concedeu um prazo de 60 dias para que os envolvidos na questão pudessem encontrar uma solução. Posteriormente, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é o STF, votaram para manter a decisão do ministro que suspendeu o piso salarial da enfermagem. Desde então, o pagamento do piso ainda não foi garantido pelo poder público, sendo alvo de debates no Congresso e da equipe de transição no governo. Então a gente acompanha, porque o STF já julgou suspender esse piso enquanto não disserem de onde vai sair o dinheiro, né, para não prejudicar aí os hospitais. E o Congresso não conseguiu achar ainda uma solução. A equipe de transição do novo governo está também de olho nisso e falaram que vão apresentar uma solução no início do ano e a gente espera que apresente logo, porque os nossos amigos aí, nossos profissionais da área da saúde precisam desse dinheiro e precisa ser solucionado como prioridade. Vocês concordam com isso ou não? Comenta aí pra mim, enquanto vocês comentam, eu vou trazer aqui mais uma informação e a gente vai trazer uma ótima notícia, uma maravilhosa notícia sobre 14º e também mais uma informação aqui. Mas antes, olha só, aposentadoria do INSS, tem alguém aposentado aí? Aprenda a reconhecer descontos indevidos e proteja o seu dinheiro. Trouxe essa matéria porque é extremamente interessante, porque caso você seja pensionista, né, ou aposentado, você precisa ficar atento. Isso porque diversos beneficiários relataram alguns problemas de desconto indevido na aposentadoria do INSS. Em geral, tais reclamações costumam englobar situações como empréstimo consignado com certas instituições financeiras. Portanto, continue aqui comigo que eu vou explicar para vocês sobre esses descontos e em seguida vamos trazer uma boa notícia que vocês irão gostar. Então fica até o final. Olha só. Os descontos indevidos na aposentadoria do INSS estão se tornando comuns, mas o consignado é um tipo de prática bem comum ao se descontar parcelas diretamente da folha de pagamento de segurados. Isso se torna especialmente atraente quando as taxas de juros superam as taxas de outras formas de empréstimo, né, e financiamentos. Uma boa parte dos golpes usam valores menores que tendem a passar despercebido ao olhar rápido da vítima. Acontece que diversas vezes tais descontos acabam diferindo dos contratados e, de modo geral, os créditos consignados efetuados na folha de pagamento dos beneficiários transcorrem em uma conjuntura de necessidade. Isso é, quando o segurado necessita de dinheiro imediato, bem como uma garantia. E sendo justamente por esse motivo que algumas práticas impróprias
acabam passando alheias. E desse modo, muitas das vezes o beneficiário acaba por ser surpreendido ao perceber que os descontos na folha realizado diferem do que foi acordado. Ademais, ocorre também os rotineiros casos de fraudes. Nessa situação, efetua-se o empréstimo mesmo sem conhecimento ou autorização do beneficiário. Uma boa parte, de golpes usam valores menores que tendem a passar despercebido ao olhar rápido da vítima e, consequentemente, recomenda-se a análise do extrato detalhado de benefício com bastante calma, com bastante atenção, mesmo que teoricamente não haja contratação de nenhum empréstimo consignado. O número de fraudes mais que dobrou dos últimos meses, segundo o INSS, e desse modo é preciso se manter atento a determinados fatores para verificar se ocorreram fraudes do seu benefício e algum desconto indevido. E como proceder nos casos das fraudes nos benefícios do INSS? Primeiramente, como já elucidado, é essencial examinar com muita atenção o extrato da sua aposentadoria, atentando para cada um dos descontos efetuados. Após isso, fique atento às mensagens recebidas via SMS ou aplicativo de mensagem, isso porque os golpistas geralmente utilizam essas ferramentas para roubar suas informações e comercialização de empréstimo falso. Finalmente, se você chegar à conclusão de que está ocorrendo desconto incorreto, você deve fazer contato com a instituição financeira que efetuou o empréstimo, solicitar o cancelamento imediato da cobrança, bem como ressarcimento dos valores já descontados. Na sequência, informe sobre a fraude, vá a uma delegacia da polícia e registre um boletim de ocorrência. Enfim, caso tenha dificuldades para resolver tal problema, contate o INSS pelos seus canais oficiais, relatando o ocorrido com os descontos indevidos na aposentadoria. Você pode contatar a Ouvidoria da Previdência acessando o site oficial do meu INSS ou até mesmo procurando o PROCON mais próximo e que atenda à sua cidade. Então tá aí informação de utilidade pública, porque os números de fraudes com contratação de empréstimo estão multiplicando e a gente precisa dar um basta nisso, sabendo como proceder caso ocorra com você e sabendo como evitar também, porque vocês viram que tá tendo muita fraude, né? Agora, para encerrar o nosso vídeo de hoje, eu vou trazer aqui mais uma informação para vocês, e uma informação boa. É uma notícia do deputado Ricardo Silva. Ele disse o seguinte, ele postou nas redes sociais dele, e olha só o que ele postou. Estive com o ministro da Previdência, José Carlos Oliveira, que é do governo Jair Bolsonaro. Eu tô feliz demais por ajudar o Brasil com um bom diálogo e na busca por projetos para nossos aposentados e pensionistas no atual governo e também na transição. Olha só isso, e tem mais. Não para só por aí não, tá, pessoal? Ele ainda disse que ele foi convidado pelo vice-presidente da República eleito, que é o Geraldo Alckmin, para compor o grupo técnico de transição de governo no tema Previdência Social. Pessoal, olha só, mais uma notícia quente aqui para você aposentado e pensionista. Isso tá no próprio Facebook do deputado Ricardo Silva. Ele trouxe informação oficial de Brasília. Ele foi convidado pelo Geraldo Alckmin e ele agora compõe o grupo técnico de transição do governo do Lula no tema Previdência Social. Isso significa que ele não deixará, como ele trouxe aqui, de hipótese alguma, de lutar por aquilo que ele sonha, que ele acredita, para os aposentados e pensionistas, incluindo o 14º. Ele já falou que teve a oportunidade de dialogar sobre esse assunto com essa equipe. Então, pessoal, o governo do Lula já sabe da existência do 14º. Agora, por isso que eu falo para vocês que é importante não desistir da luta, porque se o Ricardo Silva, o Pompeu de Matos, outros deputados estão lutando, estão questionando, esse novo governo sobre o 14º, eles vão fazer o quê? Primeira coisa, olhar na internet para ver como que tá a situação. O aposentado tá comentando de 14º? Realmente tem bastante engajamento essa história de 14º? Porque se for só uma informação que ninguém nem tá comentando, muita gente tá falando pelo contrário, para aceitar que não vai ser pago, você acha que ele mesmo vai se preocupar em tirar alguma parte do orçamento para 14º? É óbvio que não. Precisa se manifestar, precisa ser otimista, precisa lutar, precisa cobrar, precisa compartilhar.
Então, pessoal, compartilha esse vídeo, vamos engajar nesse assunto do 14º salário. Eu convido você, seu filho, seu neto, seu vizinho, seus parentes, todo mundo a ajudar nessa luta, indo nas redes sociais, lá do deputado Ricardo Silva, indo no Pompeu de Matos, no Lula, no Bolsonaro, no senador e deputado que você votou para o seu estado, para que a gente possa mostrar essa força, essa união para eles, porque eles já estão sabendo, porque o próprio Ricardo Silva postou sobre isso aqui nas redes dele. Então, é uma notícia boa, é sinal que agora eles já estão em alerta, agora é com a gente mostrar a nossa força e ver sobre essa PEC de transição, ver qual que vai ser os próximos fatos, esperar ele assumir a presidência em janeiro e a gente ver como que ele vai lidar com essa informação. Então eu espero vocês aqui no próximo vídeo, vai ter muita coisa rolando ainda e aí eu venho e trago tudo para vocês aqui, tudo bem? Então é isso, um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.